Olá família, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nando, meu canal é Elite Paranormal e Investigações e hoje estou aqui mais uma vez para contar uma história incrível que aconteceu lá no meados dos anos 70, né, com o senhor Nilson Patério. Vocês estão vendo esse leão de força aqui no fundo, aonde passa aqui atrás de mim? Eu estou hoje aqui entre Itajubi e Catanduva, né? Estradas aqui, cidades vizinhas. Morador aqui de Catanduva, o senhor Patério, foi um morador residente aqui de Catanduva, que trabalhava fora. Para quem quiser saber um pouquinho da história a fundo, tem várias investigações e entrevistas também na internet, inclusive no YouTube, que conta a história correta, né? A história do jeitinho que foi aí do senhor Patério, né? Que foi uma vítima aí do fenômeno OVNI, né? Mais conhecido como UFOs, né? E aqui neste setor, neste local que eu tô agora, hoje, muitas coisas mudou aqui, né? Tem várias empresas aqui ao lado, inclusive ao fundo. Mas aqui nesse linhão de força aconteceu um dos fatos mais incríveis do Brasil na questão de abdução no Brasil. Um dos casos aí mais delicados, né, que teve no Brasil em geral. Questão que foi silenciada pelo governo, né, que teve investigações aí até pelo governo, exército, investigações militares aí em questão para esse encontro que esse senhor obteve aqui neste local. Então aqui do meu lado está a estrada onde tudo aconteceu, que é uma via. Para quem não conhece a história, como eu disse, vou deixar o link aqui do senhor Nilson Patério contando a entrevista dele aqui na descrição. E eu vou resumir mais ou menos aqui o que aconteceu. Então, por volta lá dos anos de 1973, o senhor Patério estava vindo de uma cidade de fora, onde ele trabalhava, morador de Catanduva, uma cidade a 300 km daqui de Catanduva, na região de Catanduva até lá. E ele, passando por uma ponte, ele acabou dando carona para uma pessoa que naquele momento ali, ele passou perto do que seria um carro forte, assim dizia ele no relato. E logo após esse carro forte, havia uma pessoa, um moço de boa aparência, bem vestido, que pediu-lhe carona. E ele então resolveu parar, achando que poderia ser federais, que tinha uma base militar ali por volta, perto depois dessa ponte. O mesmo parou o carro, seu veículo na época era um Opala azul, né? E ele deu carona então para esse moço, que o acompanhou no trajeto aí da cidade aonde ele estava vindo até Catanduva. Chegando em Catanduva, ele tinha o costume, assim diz ele, de entrar aqui por cima no aeroporto, né? No trevo ali, que dá pela entrada do aeroporto. Essa pessoa veio fazendo até um certo ponto, ficou em silêncio. Depois, na metade do caminho, ele começou a fazer perguntas ao senhor Patério, devido ao que ele trabalhava, questionando aonde ele trabalhava, qual o grau de escolaridade, endereços, foi passado pelo próprio senhor Patério a ele, né? Só que o menino tinha uma coisa muito estranha, que antes do senhor Patério pensar em perguntar algo, ele já mentalizava e falava antes, ele antecipava tudo o que o senhor Patério falava, né? E então, num certo ponto, esse garoto, quando foi dado a carona a ele dizia que ia para Catanduva também, né? Que o destino dele também seria Catanduva. Chegando em Catanduva, ele mencionou por volta das 3 da manhã, nessa viagem, que ele iria para Itajubi, mas que naquele horário já não tinha mais ônibus. O seu Patério então disse a ele: mas você vai para Catanduva ou vai para Itajubi? Ele falou: realmente eu vou para Itajubi. O seu Patério pegou e seguiu adiante. Chegou em Itajubi, deixou ele numa pracinha, que é a praça, uma das pracinhas principais da cidade. E ali ele acabou deixando o menino e voltando embora. Antes de voltar embora, o menino chegou e falou para ele que um dia ele ia voltar para visitá-lo e sabia até o endereço, casa, número. E aí na volta para cá, vindo destino para Catanduva, foi onde tudo aconteceu. Aqui nesse ponto é o linhão de força, é o ponto estratégico. Aqui do meu lado, abaixo é a pista, foi aonde tudo aconteceu. Assim diz ele, que no chegar aqui nesse ponto da estrada,
Seu carro começou a dar falha, o rádio começou a dar interferência, ele encostou o carro no que ele encostou, acabou vendo alguns feixes de luz que veio em direção ao carro. Ele até achou que fosse um caminhão que estava vindo na sua direção. Ele até pensou que aquilo fosse acontecer um acidente. No momento, aquilo ia colidir com ele. Logo depois, ele percebeu que aquilo não se tratava de um caminhão, não se tratava de um veículo. E ele, assim que ele percebeu, ele desceu do carro, sem contar as luzes que batiam no carro, que se tornava por onde aquele foco de luz passava, dava para ver tudo através do veículo. Assustado, ele então tentou correr, só que ele disse que se fosse correr para o lado de Catanduva, que é aqui atrás de mim, na reta do União, ele ia passar bem debaixo daquilo que estava planando ali no ar. E aí, que ele fez? A mais ou menos uns 30 metros, ele conseguiu correr de volta à minha frente, que é sentido Itajubi. Só que aquilo acabou alcançando ele. Então eu vou deixar aqui agora o relato para vocês do que ele falou, do como foi essa parte da história, para que vocês entendam melhor aí. E a investigação então será aqui neste local, para ver o que a gente consegue aqui, porque aqui já veio muitas pessoas fazer algumas entrevistas. Foi um dos casos mais conhecidos também do Brasil. Vocês devem conhecer o caso Varginha também, né, que aconteceu aí, sobre o ET de Varginha lá, as criaturas que foram encontradas. E aqui foi um dos casos mais comentados do mundo, tá aí na internet para todo mundo ver. Então a gente está bem no ponto estratégico, bem atrás de mim foi aonde ele viu aquilo planando, entendeu? E a gente vai então contar essa história aqui e vamos tentar vir fazendo uma investigação noturna em 3 episódios para vocês e vamos ver o que a gente consegue obter aqui. A gente vai estar voltando à noite, vindo com os equipamentos eletromagnéticos aí e vamos ver o que a gente consegue captar nesse ponto. É um ponto bem alto mesmo, realmente, um ponto bem diferente. Algumas pessoas já relataram aqui de Catanduva algumas luzes no céu, algumas coisas assim diferentes. E como eu vi essa entrevista na internet, resolvi ir a fundo e trazer para vocês no canal essa investigação aí, tá bom? Então acompanhe o relato aí do Sr. Patero, contando um pouquinho da história e do que aconteceu com ele nesse trecho aqui da estrada, tá bom? Fiquem agora com o relato aí. Eu trabalhava com uma firma sediada na cidade de Oswaldo Cruz. Eu era relações públicas dessa firma aí. E após uma reunião da firma, eu despedi dos companheiros, era 11h30 da noite, era 23h30. Despedi dos companheiros e eu rumei para Catanduva. Na época, eu tinha um automóvel Opala azul, 4 portas, ano 1970. Era uma viagem que eu voltava para casa bastante satisfeito, porque estava tendo progresso na firma para a qual eu trabalhava. Muito bem, era uma noite escura, era uma noite que chovia, tá? Não tinha lua, não tinha nada, e eu viajava numa velocidade mais ou menos de 100 km/h. Quando eu cheguei no Salto do Havaiandava, lá existia uma hidrelétrica, Companhia Paulista de Força e Luz. Era uma ponte comprida que cobria todo o rio Tietê, uma ponte de madeira, o leito carroçado de madeira, né? Que eu adentrei a ponte, eu pude ver na cabeça da ponte, do lado de lá, alguém que acenava para que eu parasse. Na medida que eu ia chegando, eu achei que seria um guarda rodoviário, porque logo à frente, 100 metros, havia a colheita da Polícia Rodoviária Federal. A hora que eu passei a ponte, o cidadão estava encostado à esquerda, de pé. E eu peguei, abaixei o vidro do automóvel, né? Ele me perguntava a mim para onde que eu ia indo. Falei, eu vou indo para a cidade de Catanduva. Ele falou, eu também vou para Catanduva. E eu peguei, falei, então vamos embora. E eu peguei minha pasta 07 que estava do lado do automóvel, pus no banco traseiro. Destravei a porta do automóvel e ele deu volta e sentou no automóvel. O automóvel Opala 72 era um banco inteiriço, não era banco individual. É interessante que ele sentou no automóvel, com as costas na coluna do automóvel. Ele sentou enviesado, com a perna esquerda apoiando no sofá, no assento do automóvel, e com as costas apoiadas na coluna. E carregava consigo uma caixinha, também era uma cigarreira, porque quando era mais jovem, eu também usava uma cigarreira para colocar cigarro. Muito bem, ele sentou enviesado, né,
E eu arranquei com o automóvel, né, andei mais ou menos 50 metros, 100 metros. Fui perguntar a ele, naturalmente, que ele ia fazer em Catanduva. Se ele morava em Catanduva, se ele era viajante, eu ia visitar parente. Então, quando eu fui fazer a pergunta para ele, ele já perguntava a mim quanto tempo que eu morava em Catanduva. Eu falei, eu sou nascido e criado em Catanduva, moro na rua Goiás, no 94. Bom, aí novamente eu queria perguntar a ele, naturalmente, ele ia fazer em Catanduva. Ele já me perguntava a mim qual era o grau de instrução que eu tinha. Eu falei para ele que não tinha grau de instrução nenhuma, que eu apenas tinha o primário mesmo feito em uma escola isolada da região rural. Me perguntar para mim qual era o ramo de atividade que eu exercia. Eu disse a ele que trabalhava com uma determinada firma, se a Oswaldo Cruz, que é a Relações Públicas, aquela coisa, tudo conversa corriqueira, vou dizer assim. Nessa altura, nós chegamos no posto de Consenza, que fica a 10 quilômetros antes de chegar em São José do Rio Preto. Eu peguei, entrei no posto de gasolina e tomei um café. Interessante que ele pediu uma garrafa de água mineral, meia garrafa de água mineral. E eu, quando peço uma água mineral, se eu não tomo ela toda, pelo menos quase tomo toda. Interessante que ele não tomou toda a água. Ele colocou um pouquinho de água no copo, mais ou menos 1 centímetro de água, e tomou aquela água, pagou a água. E eu não paguei o café, porque aquela época não pagava o café dos postos de gasolina. Aí eu vi bem o rapaz. Era um rapaz de 1,75 m de altura, calça cinza, jaqueta cinza, camisa de gola olímpica, camisa de punho de manga comprida, olho azul, boca e nariz e orelha. Não vou dizer que era pequeno, mas era mais pequeno que para grande. Era um rapaz rosado, cabelo aparado, amarelo, tá entendendo? Aí eu analisei bem o moço. Aí voltamos para o automóvel e seguimos viagem para Catanduva. Dei partida no automóvel e fomos embora. Aí, veja bem, de Catanduva a Oswaldo Cruz, a distância é mais ou menos de 280 quilômetros, 300 quilômetros. Eu costumo entrar em Catanduva pela avenida do aeroporto, né, que dá acesso à minha casa. E eu saí da rodovia, fiz o balão, contornei, né, para atravessar mesmo a rodovia, e eu parei o automóvel. Eu parei o automóvel porque passava naquele exato momento um caminhão esquisito. Hoje não, naquele tempo era. Para mim era um caminhão desse que carrega valores, caminhão da Brink, naquele tempo não tinha. Era muito difícil ter aquele caminhão no interior. Mas aquele caminhão passou com tudo, numa velocidade incrível. Eu brequei o automóvel. Né? Aí o cidadão olhou no relógio e falou assim para mim, não tem mais ônibus para Itajubi. Aí eu falei para ele, mas o senhor vai para Itajubi ou vai para Catanduva? Porque ele falou para mim que é para Catanduva. Ele falou, vou para Itajubi. Não tem mais. Falou, não tem ônibus, né? 3h30, 4 horas da manhã, não deu para Itajubi. Eu falei, vou levar o senhor lá. Tornei lá na rodovia, andei mais ou menos mais 1000 metros e peguei o acesso para a cidade de Itajubi, que é 18 quilômetros de Catanduva. Cheguei em Itajubi, na praça principal, o jardim, ele falou para mim, aqui está a ordem. Parei o automóvel, ele abriu a porta, ele falou para mim, quanto é que é o trabalho para você me trazer em Itajubi? Eu falei, não é trabalho nenhum. Mas mesmo assim, ele enfiou a mão no bolso e me deu uma cédula. Eu não vi a importância. Eu enfiei aquela cédula no bolso. Né? Aí ele pegou, me deu a mão, falou, uma boa viagem de Catanduva, o Milton me chamou meu nome, qualquer dia desse irei visitá-lo. Você mora na rua Goiás 94. Eu falei, mora. E o moço bateu a porta do automóvel e desceu, eu fiquei olhando ele. A noite chovia, escura, eu fiquei olhando o mundo daquelas passadas. O moço andando normal, foi embora. Eu peguei, dei volta no jardim e foi embora para Catanduva. Manhã indo embora, minha gente, por casa, falei, puxa, eu sou bobo, porque eu dei uma carona pro camarada no Sal da Baiandá, trouxe Itajubi, saí fora da minha rota, não fiquei sabendo quem eu você, quem é, quem não é, mas tudo bem, larguei para lá e vim embora. Mas vinha até chateado com esse negócio aí, sair fora da rota. Quando eu ia chegando no quilômetro 7, são 7 quilômetros para chegar a Catanduva, ali passa o linhão da SESC, das Centrais Elétricas de São Paulo. Eu vinha com o rádio de automóvel ligado. Eu, quando estou viajando com alguém no automóvel, eu não ligo o rádio. Quando estou sozinho, eu ligo o rádio sim.
ia com o rádio do automóvel ligado, e veio uma interferência muito grande no rádio. E eu peguei e baixei todo o volume do rádio. Então eu achei que podia ser alguma interferência do leão. Mas o leão ainda estava bem longe, estava mais ou menos, acho que uns 2 quilômetros, não havia passado o leão. Daquilo que aquela interferência passou, aliás, que eu baixei o volume do rádio, surgiu, veja bem, né, surgiu no painel do automóvel, da esquerda para a direita, um foco de luz mais ou menos de 10 centímetros de circunferência azul. Na medida que aquele foco de luz passava no painel do carro, da esquerda para a direita, eu via tudo transparente. Negócio de louco, via tudo transparente. Aquele foco de luz passou assim, passou no banco, passou no assoalho do carro, e eu vi o asfalto passando, tá entendendo? A enxurrada. Falei, meu Deus do céu, o que será que é isso aí? Ainda baixei para ver se era a lua que fazia com reflexo com a bíblia, com a árvore, que dá aquele reflexo, mas não tinha lua, a noite chovia. Naquilo que aquele foco de luz foi embora, veio um filamento de luz com uma linha cortante que batia no meu rosto em cheio. E eu não enxergava nada, eu abaixava a luz do carro e acendia, para o cidadão baixar a luz. Eu achava que era um caminhão que ia vir sentido contrário, com luz alta, eu não estava enxergando nada. E aquela luz infernal, aquela luz ia bater bem no meu rosto. E eu ia viajando, mais ou menos uns 100 km aquele automóvel, o automóvel caía a potência, minha gente. De 100 depois 80, para 50, para 30, o automóvel veio até, foi de tranco, me perdi. Eu não sabia se eu estava no acostamento da estrada, onde estava, me perdi. O automóvel parou, apagou a luz, e aquela luz em cima, aquela luz infernal em cima. Eu falei, meu Deus do céu, o camarada vai passar por mim. Eu peguei, tirei os óculos, coloquei em cima do painel do carro, entendeu? E fiquei protegendo o rosto com o braço, esperando a pancada, esperando o impacto. Eu fiquei mais ou menos, acho, um minuto. Já era tempo, minha gente, já tinha acontecido o desastre, a trombada, já era tempo de ter acontecido, mas não aconteceu nada. Eu peguei, tirei o braço dos olhos e fiquei olhando na frente, estava escuro, vidro embaçado, né? E eu via qualquer coisa na estrada, questão de 20 metros de distância, com uns 20 de altura. Mas eu não via direito porque o vidro estava embaçado. E tentei ligar o limpador de para-brisa, não funcionava. Tentei ligar a luz, não funcionava. Aí o que eu fiz? Eu baixei o vidro do automóvel, pus o rosto para fora e fiquei olhando aquele objeto parado. No momento, eu achava que era um helicóptero. Então eu pensei, falei, puxa vida, coitado está perdido, está aproveitando a luz do meu automóvel. Mas dentro do carro fazia um calor terrível. Aí eu fiquei olhando e falei, pai, isso aí não pode ser helicóptero, eu conheço helicóptero. Eu abri a porta do automóvel, tá entendendo? Com esse pé esquerdo aqui, coloquei ele no chão, com o pé direito em cima do estribo do carro, e com esse braço apoiado no automóvel, olhando aquele objeto. Eu não estou com medo, estou achando que era um helicóptero. Aquele calor terrível. Quando eu saí do automóvel, continuava o calor. Surgiu naquele objeto, era um objeto de 7, 8 metros, parecia 2 chapéus emborcados, 2 bacias emborcadas, marrom. A presença do objeto que se tornava claro no ambiente aí. Uma espécie de uma tela envolveu todo aquele aparelho, uma tela transparente. Quando aquela tela envolveu o aparelho, a temperatura voltou ao normal, já não era tão calor. E eu estou olhando lá, estou olhando, mas não estou com medo, não estou olhando. Daí a pouco começou a desprender daquele objeto o tipo de um cilindro, como esse pistão que leva o lavador do automóvel, suspende o lavador, um pistão daquele começou a desprender daquele objeto embaixo. Aquele cilindro começou a desprender, começou a descer. E eu estou olhando. Quando faltava mais ou menos 1 metro, 2 metros para chegar no asfalto, aí que me veio a ideia, falei, meu Deus do céu, isso aí eu disse que voador, esses caras vão me pegar. Eu peguei e saí correndo. Mas eu queria correr para o lado de Catanduva. Mas se eu vou para o lado de Catanduva, eu ia passar debaixo daquele objeto lá. Então eu saí correndo para o lado de Itajubi. Eu achei que ia correr mais ou menos uns 50 metros. Eu tinha dificuldade em correr. A impressão que eu tinha é que alguém me jogou uma tira de borracha pela cintura e estava me segurando uma tira de borracha. Eu tinha dificuldade em romper. E eu correndo, passei a mão, passar a mão para trás, mas não tinha nada me segurando, era com uma tração me segurando. Eu peguei e virei automaticamente, eu vi, saiu um facho de luz em linha reta, uma luz maciça,
saía de baixo calado do aparelho e batia no meu automóvel. Eu vi o meu automóvel todinho de vidro. O automóvel ficou de vidro. Falei, puxa, esses caras me derreteram o automóvel. Ficou o automóvel todinho de vidro. E eu, diante daquela situação chovendo, eu peguei e eu desmaiei, né? Uma situação difícil. Mas vou te falar, eu desmaiei mais porque eu pensei que o pessoal tinha derretido meu automóvel. Bom, aí eu fiquei deitado na estrada aí. Aí passaram um pessoal de Itajubi, que ia para o mercado de Catanduva, viram um automóvel encostado, com a porta aberta, a luz já estava acesa. Interessante que eu tinha uma pasta no automóvel 07, trancada com chave, tinha dinheiro, documento. Essa pasta estava aberta. Eu tinha um mapa rodoviário, esse mapa rodoviário estava no asfalto, no chão aberto, os documentos todos paramados, né? Aí esse pessoal passaram lá e avisaram a polícia rodoviária, lá no quilômetro 7 tem um automóvel encostado na estrada, tem um homem deitado, enxurrada passando por cima dele, acho que o homem está morto. E a polícia rodoviária foi lá. Aí o guarda me falou depois, que o guarda chegou lá com a viatura, clareou tudo, né? Não tinha problema nenhum, está tudo normal, e eu estou lá deitado, de bruço. Aí o guarda pegou, me levantou, a hora que ele colocou a mão no meu corpo para me levantar, para ver se teve um ferimento no rosto, e eu dei um salto muito grande, que eu achei que era o pessoal que estava me agarrando. Aí o guarda me agarrou comigo, falei, que é isso, rapaz? Aqui é a polícia, calma, calma. Aí eu queria achar que era o pessoal que estava pegando. Aí eu reconheci que era a polícia rodoviária. Eu falei, seu guarda, vai embora daqui que o negócio aqui é perigoso. Eu falei, por que é perigoso? Eu falei, aconteceu um fato para mim assim. Mas não estou vendo ninguém, não tem nada, cadê esses caras? Aí o guarda, aquela coisa toda. Né? Bom, aí ele fechou o automóvel e me levou para o hospital Padre Albino em Catanduva. Paranormal e Investigações. Respeitando o sobrenatural.